Muito do que sabemos sobre o início da vida de David Parker Ray e seus primeiros crimes sexuais são informações de seus diários. Ele escrevia esses diários na tentativa de registrar suas atividades anteriores para que pudesse revivê-las em suas lembranças. Infelizmente, como ele escrevia apenas o que gostaria de relembrar, ele não identificava os nomes de suas vítimas nem revelava o que tinham feito com elas quando terminava de abusá-las. Os diários contêm algumas informações úteis. Ele frequentemente identificava o ano do rapto, a duração do rapto, a estimativa de idade de suas vítimas e alguns comentários descrevendo o que ele tinha feito com elas enquanto as manteve em cativeiro. Os diários também continham um sistema de classificação bem inútil, que ele usava para desumanizar ainda mais suas vítimas, dando 1 se achasse elas bonitas, 2 se achasse medianas ou 3 se achasse feias. O primeiro registro no diário de David Parker Ray é de 1955, quando ele tinha apenas 15 anos. O caderno lista o local de sua experiência sexual como Bosque Rancho, provavelmente um bosque secreto de árvores em alguma parte da casa de sua avó. Ele alega que sua primeira vítima tinha mais ou menos 15 anos, a mesma idade dele. O diário diz que foi sua primeira experiência sexual e que eles fingiram que era um estupro. O diário também conta que ele a amarrou com os braços e pernas abertos entre 2 árvores enquanto brincava com ela. Em suas anotações, ele dizia que esta garota sem nome tinha gostado da experiência, então é possível que este encontro tenha sido consensual. Entretanto, não demoraria muito para ele começar a experimentar violência sexual de verdade. O segundo registro em seu diário está datado de 1956. Ele apresenta essa data como seu primeiro sequestro e primeiro estupro, descrevendo sua vítima como bonita e com aproximadamente 16 anos. David escreve que manteve sua vítima por todo o final de semana, listando o local como Tenda à Sombra do Pinheiro. A trilha à Sombra do Pinheiro é uma trilha de caminhada nas montanhas Manzano, perto de Belém, Novo México. É provável que ele tenha raptado sua vítima de uma cidade pequena das redondezas, a levado à força para as montanhas e a mantido aprisionada em uma tenda no meio do mato e fora da trilha. Quando chegou com ela nas montanhas, ele a estuprou, listando em seu diário todas as coisas terríveis que fez com ela. Apesar de suas anotações apenas dizerem que era seu primeiro estupro, os investigadores acreditam que este tenha sido também o seu primeiro assassinato. É difícil dizer como ele matou esta garota. Sabemos muito pouco sobre o que ele fez além de suas anotações, mencionando que ele usou novas técnicas sádicas. Ainda assim, podemos imaginar um pouco como se deu a interação. Este foi o primeiro sequestro de David, e assim como em qualquer atividade nova, ele ainda era jovem e inexperiente. Seu objetivo era causar dor e machucar sua vítima, mas provavelmente ele não tinha conhecimento dos modos mais efetivos de machucar pessoas e ainda mantê-las vivas. Como suas primeiras técnicas não foram praticadas, ele provavelmente começou a cortando. A visão do sangue seria a prova visual de que a estava machucando. Entretanto, como ele não tinha conhecimento médico, ele não sabia estancar o sangramento. Depois de 2 dias, o mais provável é que sua vítima tenha morrido de hemorragia e ele a enterrou em algum ponto da vasta natureza do Novo México, onde seu corpo nunca foi encontrado. Pela primeira vez, David tinha executado com sucesso sua tara doentia e sádica. Enquanto o mundo esperava que seus sonhos desprezíveis parassem por ali, esse gostinho de violência apenas fez com que David desejasse mais. Era apenas questão de tempo para que David Parker Ray buscasse sua próxima vítima e a matasse com muita raiva e dor. Em 1956, David Parker Ray tinha 16 anos e já tinha feito sua primeira vítima. Ele tinha raptado uma garota de 16 anos, a arrastado para as montanhas, a mantido em cativeiro por um final de semana e provavelmente a matado. Tinha se livrado do crime mais pérfido imaginável e estava apenas começando. Logo após fazer sua primeira vítima, David Parker Ray e sua irmã Peggy foram morar com seus avós maternos, os Parkers.
A linha do tempo dessa mudança é confusa. Fontes diferentes apresentam datas conflituosas para a chegada de David na casa de seus avós, mas um colega do ensino médio de David se lembra que ele começou a frequentar a escola em 1956, o mesmo ano em que ele cometeu seu primeiro homicídio. O colega de classe se lembra que David era baixo para sua idade, tinha apenas 1,67 m e era tímido. Ele e sua irmã percorriam todas as manhãs uma longa estrada rural em uma motinho para esperar pelo ônibus na interestadual que levava os estudantes da região para a escola em Montanair. Os outros colegas de classe de David se lembram dele por ser quieto e se recusar a olhar nos olhos. Também se lembram que o rosto dele ficava vermelho quando uma garota falava com ele, pois aparentemente ele não tinha confiança nas relações sociais. Os outros garotos o imitavam e faziam bullying com ele por sua baixa estatura e comportamento tímido. Enquanto eles esperavam pelo ônibus da escola, eles frequentemente o empurravam ou roubavam sua motinho, passando por valetas e pedras o mais forte possível para quebrá-la enquanto ele assistia. David quase nunca se defendia. Sua atitude dócil fez com que seus colegas de classe acreditassem que ele era inofensivo. Nenhum deles suspeitava as coisas violentas e macabras que passavam por sua mente durante todas as horas do dia. Embora essa discrepância entre o comportamento público e privado surpreender seus colegas de classe, algumas evidências sugerem que esse tipo de pessoa não é tão incomum quanto muitos podem inicialmente suspeitar. De acordo com um estudo publicado pelos pesquisadores Jace Milson, Anthony Beach e Stephen Webster, intitulado Solidão Emocional em Assassinos Sexuais, uma análise qualitativa, essa timidez externa não é incomum. O estudo deles comparou a origem de estupradores condenados que tinham assassinado suas vítimas e estupradores condenados que não tinham assassinado suas vítimas. Eles descobriram que os assassinos sexuais ou os estupradores que tinham assassinado suas vítimas apresentavam, cito, níveis consideravelmente maiores de queixas contra mulheres na infância, níveis consideravelmente maiores de afastamento de seus iguais na adolescência e níveis consideravelmente maiores de vitimização na idade adulta. É importante para nós realçar que a timidez não é um indicativo de que as pessoas possam ou não cometer estupros. O estudo simplesmente diz que, entre estupradores, aqueles que assassinaram suas vítimas tinham maior chance de terem sido tímidos e reservados quando crianças. O perfil psicológico de David Parker Ray se encaixa perfeitamente nesse molde. Ele foi uma criança solitária que sofreu bullying e descontou sua agressão sexual em mulheres. Sendo assim, a dicotomia que surpreendia seus pares não é nada surpreendente. Enquanto David frequentava o ensino médio em Montanair, ele continuava seguindo seus impulsos sombrios na vastidão do deserto do Novo México. Quando chegou 1957, ele começou a expandir sua influência sádica. Os registros de 1957 no Diário de David incluem apenas o ano, então é difícil visualizar a linha do tempo de seus crimes. Seu primeiro registro envolve o sequestro e estupro de uma garota desconhecida de 16 anos. Ele a levou a um local denominado BLM Cavern Skull, que parece ser uma caverna de mineração secreta, em algum lugar na vastidão fora de Skull, Novo México, uma pequena comunidade a apenas 20 quilômetros de Montanair. Essa caverna era tão secreta que não foi descoberta até hoje. E, para piorar as coisas, essa foi a primeira vez que David tinha um cúmplice em seus crimes. Seu diário diz: Shirley me ajudou. Cometemos muitos erros, a garota quase fugiu, e muitos experimentos foram feitos na garota. Não se sabe quem era Shirley, como David a conheceu ou como ele a convenceu a ajudá-lo em seus crimes. Muitas dessas informações se perderam com o tempo. Também não sabemos se essa vítima sobreviveu a seu rapto, mas não há queixas de abuso sexual ou sequestro apresentadas à polícia na época desse crime ou logo após, então é provável que a vítima também tenha sido assassinada. David e Shirley continuaram com suas escapadas perversas mais tarde naquele ano, raptando uma universitária de 21 anos.
e a levando para a mesma caverna desconhecida perto de Skull. Dessa vez, está escrito no diário de David: Shirley a enganou para que ela fosse raptada. Isso significa que sua cúmplice teve papel proativo, sinalizando que o duo se sentia mais confortável com seus planos. Não é claro o que ela ganhava com sua participação. Talvez ela também fosse sádica. Baseando-se em alguns casos posteriores de David, é provável que sua cúmplice, Shirley, fosse amiga da vítima. Shirley e a garota provavelmente estavam bebendo em uma noite e, quando a festa começou a desanimar, Shirley sugeriu que continuassem a noite com maconha ou mesmo drogas mais pesadas. A garota provavelmente ficou preocupada em usar essas drogas em um lugar relativamente público. Shirley garantiu que ela não precisava se preocupar. Ela conhecia um lugar perfeito, uma caverna secreta no deserto. Era o lugar perfeito para se drogar e elas podiam ficar lá a noite toda. Shirley levou a garota para a caverna onde David estava esperando. Provavelmente, David agarrou a garota e a empurrou para o chão, a amarrando com cordas. A garota gritava para Shirley, pedindo socorro. Nesse ponto, Shirley sorriu e apertou as cordas ainda mais. A garota percebeu que tinha sido enganada. Sua mente se encheu de terror e medo. David provavelmente contou tudo o que iriam fazer com ela e então pegou suas ferramentas. Ele mostrou a ela uma caixa de agulhas e uma coleção de anzóis afiados e irregulares. O duo começou a furar a pele da vítima continuamente nas partes mais sensíveis de seu corpo, se deleitando com a tortura que infligiam. Quando acabaram, eles provavelmente a mataram e a enterraram no deserto. Essa vítima nunca foi identificada e seu destino final é um mistério que permanece sem solução. David e Shirley continuaram a onda de crimes mais tarde no mesmo ano. Como um casal, tinham se tornado inseparáveis. Não sabemos precisamente a natureza do relacionamento entre Shirley e David, além de serem cúmplices. Entretanto, baseando-se em outros casos de sádicos agindo em conjunto, parece provável que os dois estivessem romanticamente envolvidos. A natureza de casais que matam em conjunto mistifica as pessoas há muito tempo. Elas frequentemente pensam na razão pela qual uma mulher ajuda um homem sádico e vice-versa. Mas, nesses casos, ambos os parceiros são igualmente sádicos. Stella Weldon, uma doutora em psiquiatria forense, escreveu sobre casais que matam em um livro intitulado O Meio Terapêutico Sob Fogo. Ela propõe a teoria de que quando adultos romanticamente envolvidos participam de atos sádicos e abusivos juntos, isso provavelmente se deve a traumas que ambos viveram no passado e com os quais não gostariam de lidar no presente. Sabemos que David foi abusado por seu pai e por sua tia. É altamente provável que Shirley tenha vivido um abuso similar por parte de seus pais. Ao invés de buscarem ajuda para expressarem essas dores passadas, as pessoas em parcerias sádicas desejam recuperar o controle, projetando aquelas mesmas dores em outros. Quando eles machucam outra pessoa, isso prova a eles que agora eles estão no controle da situação, diferente de quando eram crianças e não tinham controle nenhum. Como ambos sádicos começam a gostar da tortura que projetam em outros, a violência cresce e fazem coisas terríveis, como David e Shirley faziam na caverna no deserto. Seja qual for a razão para suas ações, o casal não se acalmou depois da segunda vítima. Eles encontraram uma terceira pessoa vulnerável por acidente, quando viram uma mulher parada com um pneu furado. Eles pararam e perguntaram se ela precisava de ajuda. A mulher, ansiosa e agradecida pela ajuda, começou a conversar com eles. Eles descobriram que ela tinha 17 anos, confiava neles e estava sozinha. Sabiam que não havia ninguém por perto para ajudá-la e que ela era um alvo fácil. Assim que ela abaixou a guarda, o duo a socou, a imobilizou, a amarrou e a jogou no veículo deles. Eles partiram em velocidade, levando a vítima para a mesma caverna secreta onde já tinham torturado duas mulheres. Uma vez lá, repetiram as mesmas torturas doentias que tinham infligido às vítimas anteriores.
Como foi com a maioria das vítimas de David, essa garota nunca foi identificada e não se sabe se ela sobreviveu. Ela não foi a única mulher que o casal raptou em 1957. Mais tarde, naquele ano, David e Shirley encontraram outra vítima no ponto de ônibus. Era uma garota de 18 anos e, como as vítimas anteriores, eles fingiram fazer amizade com ela e a levaram como refém. Eles a levaram para a mesma caverna onde já tinham levado outras vítimas. A violência cresceu e, cito, a mulher ficou amarrada na mesa, com as pernas para trás pela maior parte do fim de semana. David praticou bondagem nos seios, uma técnica envolvendo a supressão da corrente sanguínea dos seios da mulher, e Shirley arrancou a maior parte dos pelos pubianos da vítima. Eles causaram tantos tormentos à vítima e a dor que infligiram era tão grande que a vítima desmaiou várias vezes. No total, David e Shirley raptaram e provavelmente mataram 4 mulheres diferentes em 1957. David se tornou um torturador e assassino em série de sucesso com apenas 17 anos de idade. Em 1958, David se formou no ensino médio. Com poucas oportunidades em sua cidade, ele se mudou para Albuquerque, cidade próxima, onde conseguiu trabalho como mecânico geral. Ele encontrou um lugar onde podia usar suas habilidades para o bem durante o dia e à noite ele frequentava bares para beber e se divertir. Estranhamente, apesar de acostumado a sequestrar e torturar mulheres, ele também desejava um relacionamento romântico que pudesse ser público. Talvez sentisse falta de uma parceira, pois ele e Shirley tinham aparentemente se separado. Ele começou a se encontrar com mulheres e não demorou muito para que tivesse seu primeiro relacionamento consensual e público com uma garota de 17 anos, cujo nome é mantido em segredo para proteger sua privacidade. Não sabemos se sua namorada conhecia todas as ações sombrias de David, mas, se ela conhecia, não parecia se importar. A ligação entre os dois era ardente e apaixonada, e depois de apenas alguns meses de namoro, David e sua garota se casaram em abril de 1959. Nessa época, David teve também um surto de crescimento. Foi de 1,67 m na formatura para sua altura de adulto, 1,83 m. Seu crescimento excepcional fez com que ficasse ainda mais fácil para ele dominar e raptar mulheres. Ele se alistou no exército poucos meses depois de seu casamento e conseguiu trabalho como mecânico militar. No mesmo ano, foi alocado na Coreia. Ele não viu nenhum conflito armado, mas os investigadores suspeitam que seus estupros sádicos não cessaram enquanto ele estava no estrangeiro, mesmo não havendo registros do período em seu diário. Na época, a Coreia do Sul ainda vivia o processo de reconstrução. Fazia apenas 5 anos que o cessar-fogo tinha encerrado a Guerra da Coreia. Era uma área sem lei e subdesenvolvida, e era muito mais fácil para David escolher e torturar vítimas lá do que seria nos Estados Unidos. Durante curtos períodos de licença nos Estados Unidos, David engravidou sua esposa. Nos primeiros meses de 1960, ela deu à luz ao primeiro filho de David, um menino que chamaram de David Elvin Ray. David voltou para a Coreia logo após o nascimento de seu filho, mas suas longas ausências não faziam bem a seu casamento. Poucos meses após David ir para o estrangeiro, sua esposa entregou o filho recém-nascido para o Departamento de Bem-Estar Público do estado do Novo México, provavelmente devido a seu problema com drogas. David imediatamente voltou aos Estados Unidos e pediu divórcio em 1961. Ele ganhou a custódia do filho sem qualquer contestação de sua ex-esposa. Ficou morando em Albuquerque por um curto período de tempo, então deixou seu filho com sua mãe antes de ser realocado em Fort Worth, Texas. No final de 1961, enquanto David estava de licença em Albuquerque, ele conheceu outra jovem, cujo nome também não é publicamente conhecido. Eles se casaram no inverno de 1962, mas o segundo casamento de David se desfez tão rápido como o primeiro. Eles se divorciaram após apenas 3 meses.
Logo após o divórcio, ele foi dispensado do exército com honrarias. Ele se mudou de volta para Albuquerque, Novo México, onde conseguiu trabalho dirigindo um caminhão betoneira. Ele continuou raptando, torturando e estuprando mulheres, fazendo ao menos 2 vítimas por ano, às vezes mais. Nenhuma dessas vítimas foi identificada, ou foram assassinadas e seus corpos desapareceram, ou estavam assustadas demais para falar com a polícia sobre a experiência angustiante. Nessa época, David continuou sua escalada de terror. No mesmo ano de 1963, ele sequestrou 2 garotas com o objetivo específico de testar uma nova técnica de tortura. Ele as levou para Gemes, Novo México, uma pequena cidade com muitas áreas de natureza localizada a apenas 75 quilômetros ao norte de Albuquerque. Uma de suas vítimas era uma mulher de 21 anos que ele conheceu em um bar. A outra tinha 25 anos e estava pedindo carona. David revelou totalmente seu lado sádico quando começou a experimentar terapia de eletrochoque. Para essa tortura, ele prendia fiação elétrica aos seios da vítima e então fazia a corrente elétrica correr pelo seu corpo. Seu objetivo era causar a maior dor possível. Assim, ele nunca usava eletricidade suficiente para matar sua presa. Usava apenas voltagem suficiente para fazê-la sentir como se seu corpo queimasse de dentro para fora. Conforme melhorou a técnica, David aprendia como causar o máximo de dor sem causar nenhum dano físico aparente. Entretanto, como eram suas primeiras cobaias com eletricidade, elas provavelmente sofreram sérias queimaduras internas e externas. É altamente improvável que essas 2 mulheres tenham sobrevivido, e a ânsia de David por carne estava longe de ser saciada. Em 1963, David Parker Ray tinha apenas 23 anos, mas já tinha sequestrado, estuprado, torturado e provavelmente assassinado pelo menos 10 mulheres. Seus métodos de tortura eram detalhados e iam do uso de anzóis de pesca ao uso da eletricidade, tudo com a intenção de causar o máximo possível de dor e sofrimento. A essa altura, David também já tinha se casado e se divorciado 2 vezes. Ele até tinha um filho que tinha abandonado. Mesmo assim, apesar dos relacionamentos fracassados e de suas práticas sexuais sádicas, David ainda não tinha desistido de buscar um romance. Nos primeiros meses de 1966, David conheceu Glenda Bordini, uma garota de 18 anos que tinha um bebê chamado Ron. Glenda era uma garota calma que buscava alguém para ajudá-la a criar seu filho, e David era um homem alto, de 26 anos, que buscava uma jovem amante. O casal namorou por pouco tempo e logo se casaram. No dia 2 de maio de 1967, nasceu Glenda Jean Ray, a primeira filha que David e Glenda tiveram juntos. Por poucos meses, David viveu com sua família, esposa, filho, enteado e a filha recém-nascida. Mas ele se assustou com o estilo de vida em família e logo abandonou sua esposa e filhos, como já tinha feito antes. No outono de 1967, David tornou-se um andarilho e começou a vagar de um lugar para outro no Novo México e no Arizona. Conforme viajava, usava suas habilidades como mecânico para fazer bicos, ganhando o suficiente para sobreviver. As pessoas que o conheceram na época achavam que ele era carismático e inteligente, e ninguém suspeitou de seu lado sombrio enquanto ele viveu na estrada. No final, ele acabou se cansando da vida nômade. No outono de 1969, voltou para casa em Albuquerque. Chegando lá, ele começou a flertar com Glenda novamente e, pelo que sabemos, sua esposa o recebeu de volta de braços abertos. Logo após voltar para casa, David começou a fazer cursos de mecânica para conserto de aviões. Ele se formou com ótimo desempenho e tornou-se um mecânico de aviões certificado. Com a nova certificação, também ofereceram a ele um emprego como instrutor de mecânica de aviões na Escola de Aviação Spartan, em Tulsa, Oklahoma.
Assim, em 1970, ele se mudou com a família para Tulsa. Em público, David Parker Ray era um instrutor respeitável e um pai sossegado. Seus filhos se lembram que ele raramente demonstrava sinais de raiva e ele nunca brigou com eles. Entretanto, enquanto tratava bem seus próprios filhos, ainda caçava à noite, capturando pelo menos 2 mulheres por ano para satisfazer suas fantasias sexuais sádicas. Seus comportamentos doentios cresceram em 1973, quando ele tinha 33 anos. Naquele ano, ele raptou 5 mulheres. 2 eram irmãs adolescentes que ele encontrou quando pediam carona. Ele as torturou por 5 dias. 2 pegou em um bar antes de torturá-las por um fim de semana. A 5ª mulher que sequestrou tinha 30 anos e tinha um filho pequeno com ela quando pediu uma carona para David Parker Ray. Ele levou a mulher e o filho para um local denominado EB Tenda Lado L. Muitos investigadores suspeitam que a denominação signifique lado leste do lago Elephant Butte, no Novo México. Essa foi a primeira ou segunda vez que Ray levou alguém para o local, que mais tarde se tornaria sua área principal de caça e desova. Em suas anotações, ele descreve o menino como uma perturbação, mas diz que a mãe não era nada mal. Ele provavelmente matou essa mulher e o filho dela e depois jogou seus corpos no lago. O lago Elephant Butte é particularmente perfeito para se esconder corpos. Conforme a praia avança para dentro do lago, há uma descida íngreme até o fundo. Na parte mais funda, o lago tem 50 metros de profundidade e o fundo do lago é coberto por um lodo que engole qualquer objeto sólido que tenha o azar de chegar ao fundo. David havia sido tão meticuloso encobrindo seus crimes que a polícia nunca nem suspeitou que ele tivesse alguma atividade criminal. Mas mesmo que procurassem pelas vítimas no lago Elephant Butte, a busca seria quase impossível. David conhecia os benefícios de descartar um corpo nesse lago e é razoável suspeitar que isso tenha feito voltar ao lago várias vezes. Durante o resto dos anos 1970, David se mudou com sua família para Vitória, Texas, onde cuidou de um posto de gasolina. Então se mudou de volta com a família para Albuquerque, onde conseguiu um emprego na rede ferroviária. Durante todo esse tempo, nunca parou de cometer assassinatos. Ele mantinha seu ritmo usual de matar ao menos 2 garotas por ano. Ele também passou o período criando um laço particularmente próximo com sua filha, Glenda Jr., que gostava de chamar a si mesma de Jessie para se diferenciar de sua mãe. Desde muito nova, Jessie sabia sobre as atividades sexuais perversas do seu pai. Ele tinha normalizado as práticas sexuais sádicas, expondo a menina a imagens sexuais violentas desde muito pequena, muito como seu próprio pai havia feito com ele. Também não se esforçava para esconder suas vítimas da sua filha, mas como era apenas uma criança na época, ela não tinha como saber que aqueles atos eram errados e macabros. A violência não atrapalhava o relacionamento deles. Enquanto David se aproximava cada vez mais da filha, ele se afastava cada vez mais da esposa, Glenda. Por razões desconhecidas, David e Glenda se divorciaram em 1981, quando David tinha 41 anos. Em 1982, David se mudou para Phoenix, Arizona. Ele conseguiu trabalho em uma loja de automóveis. Seus chefes eram um homem chamado Billy Stone e seu sócio, Billy Ray Bowers. Billy viu o talento de David e, com os dois trabalhando juntos, o negócio cresceu bastante. David estava ganhando mais dinheiro do que nunca e decidiu gastar o dinheiro comprando uma segunda casa. Em 1983, aos 43 anos, ele financiou um terreno em Truth or Consequences e começou a passar a maior parte do tempo em Phoenix e os finais de semana perto do lago Elephant Butte. Na mesma época, David começou a fazer contatos com a comunidade secreta de BDSM em Phoenix. Através da comunidade, conheceu uma mulher chamada Johnny Lee. Com esse relacionamento, David encontrou uma parceira ideal.
Johnny Lee gostava do mesmo tipo de BDSM e sexo bizarro que David gostava. Seguindo um padrão similar ao de seus relacionamentos anteriores, ele e Johnny Lee se casaram, sendo esse o quarto casamento de David. Apesar de não sabermos se Johnny Lee participava dos raptos de David, seu conforto relativo com seus fetiches sexuais dava a ele a liberdade de começar a criar e construir seus próprios acessórios para bondage e tortura sexual em sua própria residência. David provavelmente experimentava esses novos acessórios consensualmente em sua esposa e usava as impressões dela para aperfeiçoá-los. Ele guardava muitos desses acessórios em sua casa perto do lago Elephant Butte, e ela não via nada de estranho nisso. Não sabemos se Johnny Lee sabia ou não das atividades criminosas de David, mas sua filha, Jessie, sabia tudo sobre seus crimes. Quando tinha 19 anos, em 1986, ela já tinha participado pessoalmente em algumas de suas experiências mais sombrias. Por ter sido criada por David Parker Ray, Jessie acreditava que os fetiches sexuais dele e seu comportamento criminoso fossem normais. Ela sabia que o que ele fazia era ilegal, mas acreditava que não havia nada particularmente errado nisso. Apesar de sua falta de consciência parecer estranha, esse fenômeno mental, em particular, não é especialmente raro. Há muito tempo se percebeu que o mau comportamento é frequentemente aprendido e reforçado pelos nossos pares, e ainda mais pelos nossos pais. Kevin Conaway, um doutor em ciência da saúde comportamental, e John McCord, uma doutora em criminologia, publicaram um estudo em um jornal científico intitulado Comportamento Agressivo. Esse estudo descobriu que infratores não agressivos são mais passíveis de cometer crimes violentos se o fizerem com outra pessoa que já tenha cometido crimes violentos. O estudo também mostrou que infratores não agressivos, que são apresentados à violência por um cúmplice, são muito mais passíveis de cometer atos de violência no futuro do que aqueles criminosos não agressivos, que não foram apresentados à violência por seus pares. Jessie foi apresentada à violência quando era muito nova. Assim, sua participação nos crimes do pai deveria crescer com o tempo. Apesar de Jessie se sentir confortável com os crimes do pai, ela ainda discutia com ele de vez em quando. Um dia, em 1986, ela e David tiveram uma grande briga. Não sabemos o que causou a briga, mas sabemos que em junho de 1986, Jessie ficou tão enfurecida com o pai que decidiu que o colocaria na cadeia. Movida pelo rancor, Jessie entrou em contato com o escritório do FBI em Albuquerque. Ela contou tudo sobre seu pai para o FBI pelo telefone. Ela falou muito tempo sobre os fetiches de David. Ela contou a eles tudo sobre como David regularmente tinha raptado muitas mulheres e as mantido em locais secretos por dias. Depois contou a eles que quando David terminava com as vítimas, ele ou as matava ou as levava para o sul da fronteira, para o México, onde as vendia como escravas sexuais. Naturalmente, os agentes do FBI ficaram surpresos ouvindo o que Jessie tinha a dizer. Eles estavam certos de que tinham uma pista sólida e em 1986, pela primeira vez, David Parker Ray seria submetido a uma minuciosa investigação. Infelizmente, David Parker Ray não seria descoberto como criminoso até 1999, 13 anos depois. De acordo com um estudo publicado na revista de pesquisa de personalidade, escrito por Ryan Brown da Universidade Rice, a tendência intrínseca de um indivíduo à vingança está diretamente correlacionada com traços de personalidade narcisista. É provável que qualquer discussão que Jessie e seu pai tiveram resultou nele machucando o ego dela de algum modo. Então, apesar de não sabermos exatamente o que ele fez que a levasse a denunciá-lo, é provável que ela somente o fez por razões egoístas. Mas quaisquer que fossem os motivos dela, a informação provou ser incrivelmente interessante. Os agentes do FBI com quem ela falou ficaram atônitos com o que ela tinha a relatar.
Ela detalhou o apetite sexual do pai e seus entreveros com trabalhadoras do sexo. Ela contou a eles tudo sobre a extensa coleção de brinquedos sexuais dele e seus aparelhos de tortura caseiros. E então, ela soltou uma bomba. Seu pai tinha predileção por raptar jovens mulheres, torturá-las e matá-las, ou então vendê-las para serem escravas sexuais no México. Suas acusações eram bem genéricas em extensão, pois ela não tinha como nomear nenhuma das vítimas, mas eram suficientemente chocantes para despertar o interesse do FBI. Os agentes agradeceram Jesse por suas declarações e o FBI imediatamente começou a investigar as atividades de David Parker Ray. Não temos muitos detalhes sobre a investigação. No entanto, sabemos que eles buscaram por algumas de suas supostas vítimas, mas não conseguiram achar nenhum traço delas. Também sabemos que eles levaram David para ser interrogado em várias ocasiões. Estranhamente, quando David foi levado para falar, ele foi extremamente aberto a respeito de sua vida pessoal. Ele foi muito cooperativo e contou aos agentes sobre seus fetiches sexuais. Ele falou afetuosamente sobre o seu amor por BDSM e disse a eles que fazia parte da comunidade underground de pervertidos de Phoenix. Ele até mesmo contou a eles que vendeu alguns aparatos de tortura de sua criação em revistas BDSM. David mostrou aos investigadores os anúncios que publicou e os levou à caixa postal onde ele recebia e enviava os pedidos no lago Elephant Butte. Talvez mais surpreendente foi David ser desconfortavelmente franco a respeito da esmagadora natureza de seus desejos sexuais. Ele disse que desde que tinha 13 anos, tornou-se obcecado com a cultura bondage e, mais importunamente, sadismo. Ele conseguia passar vários meses vivendo a vida normalmente, mas então suas fixações sexuais surgiam e ele se tornava obsessivo. Ele passava semanas de seu tempo fantasiando sobre tudo que se pode imaginar, incluindo assassinar mulheres para poder ejacular. David até mesmo disse aos investigadores do FBI que ele achava que era potencialmente perigoso. Sem nunca confessar nenhum crime em específico, David tinha efetivamente contado ao FBI quase tudo sobre o que se passava na sua mente. Não sabemos se o FBI chegou a grampear os telefones de David ou deu uma busca em sua casa. Sabemos que a investigação durou um ano inteiro, de junho de 1986 até o verão de 1987. No entanto, os investigadores do FBI falharam em encontrar qualquer evidência concreta de atividades criminais por parte de David. Porque Jesse foi incapaz ou até relutante em fornecer detalhes específicos sobre as vítimas, o FBI foi deixado com acusações gerais e nenhuma evidência. A estranha prontidão de David em cooperar com a investigação poderia ser interpretada de duas maneiras distintas. Na época, investigadores acreditaram que suas declarações eram simplesmente divagações de um homem muito incomum, mas inocente. No entanto, em retrospecto, nós sabemos que ele era um assassino extremamente confiante que sabia que não tinha deixado para trás nenhuma evidência que o FBI poderia encontrar. Um agente do FBI posteriormente falou sobre a investigação inicial dizendo: uma meticulosa investigação foi feita com base nas informações conhecidas na época. Quando a investigação lógica foi terminada, as pistas foram cobertas, o caso encerrado. David foi deixado em paz para continuar matando. E para piorar as coisas, ele tinha conseguido raptar ao menos 2 mulheres enquanto estava sendo investigado. Uma delas era uma prostituta de 25 anos que ele acorrentou enquanto ela dormia. Ele a pendurou ao teto com algemas presas aos seus punhos e a sujeitou a todo tipo de torturas sexuais. Ele a manteve assim por 2 semanas, antes de finalmente se desfazer dela. Se ele a matou, vendeu como escrava ou a soltou de volta à sua vida pública, nós não sabemos. A outra garota que ele sequestrou naquele ano tinha 15 anos de idade e ele a encontrou pegando carona da escola para casa.
Ele a torturou também, mas achou essa vítima algo agradável, pois seu tamanho pequeno fazia dela uma boneca Barbie, fácil de manipular. Também não sabemos o destino final dessa vítima. De algum modo, essas duas vítimas passaram completamente despercebidas, pois, apesar de estarem o investigando ativamente na época, David Parker Ray continuou livre para continuar aterrorizando o estado de Novo México. Em algum ponto, durante 1986, Jessie eventualmente fez as pazes com seu pai. Ela voltou a visitá-la em sua casa como costumava fazer, e era só uma questão de tempo até começar a auxiliá-lo em seus crimes novamente. Curiosamente, o próximo assassinato notável de David foi o primeiro e único assassinato que os investigadores suspeitam que ele cometeu por razões não sexuais. No último episódio, falamos sobre como, em 1982, David havia aberto uma oficina mecânica com um amigo e parceiro de negócios chamado Billy Ray Bowers. Billy e David eram mecânicos habilidosos e talentosos, e seus talentos combinados ajudaram sua pequena loja a se transformar em um negócio rentável e lucrativo em Phoenix. Através desse negócio, David ganhara dinheiro suficiente para comprar pelo menos 2 casas e durante anos as coisas estavam indo bem. Mas em 1988, Billy estava cansado da vida de mecânico. Ele começou a discutir a possibilidade de vender sua metade dos negócios e ir embora. Isso deixou David muito chateado. Não sabemos exatamente o porquê, mas rumores que se espalharam pela cidade esclarecem um pouco as motivações de David. Um amigo em comum recorda David e Billy brigando com frequência a respeito de dinheiro no verão daquele ano. Em 15 de setembro, as discussões aumentaram e Billy começou a dizer à família que tinha medo de que alguém pudesse tentar matá-lo. Não está claro se Billy alguma vez alegou que David o estava ameaçando, mas Billy criou pastas de trabalho secretas da empresa, instruindo seus funcionários a entrar em contato com a polícia se alguma coisa acontecesse com ele. No final de setembro, Billy Bowers desapareceu. Nenhum de seus familiares, colegas de trabalho ou amigos sabiam para onde ele tinha ido e imediatamente contataram a polícia. A polícia conduziu uma investigação completa na oficina e interrogou David extensivamente. David negou as acusações de seu envolvimento com veemência. Embora a polícia ainda suspeitasse que ele pudesse estar envolvido, não acharam nenhum corpo e nenhuma evidência concreta para formar um caso contra ele. Durante esse mesmo ano, David sequestrou mais 2 mulheres em Phoenix. Uma delas era uma prostituta de 18 anos. A outra era uma fugitiva de 16 anos. Ambas foram amarradas a camas diferentes e mantidas por 2 semanas de cada vez. Essas também foram ocasiões em que ele, cito, as dividiu com um amigo, revelando que ele tinha um cúmplice, sem nome, ajudando durante esse período. Por volta dessa época, David também comprou um trailer que ele estacionou no quintal de sua casa em Truth or Consequences. Ele começou a fazer o isolamento de som deste trailer e enchê-lo de brinquedos sexuais pervertidos e aparatos de tortura caseiros. Eventualmente, esse trailer ficaria conhecido como a infame Caixa de Brinquedos de David Parker Ray. Em setembro de 1989, a somente poucos quilômetros da casa de David, um pescador de barco no lago Elephant Butte encontrou uma lona flutuando na água. Ele imediatamente ligou para a polícia e quando eles tentaram puxar a lona para dentro do barco, descobriram que a lona tinha 2 âncoras de pesca amarradas e que a lona estava bem enrolada em volta de um corpo. O corpo era de um homem e claramente estava submerso há algum tempo. Após exame, ficou evidente de que o homem tinha sido morto com um único tiro na nuca. Devido à decomposição, o corpo era impossível de se identificar, mas David Parker Ray sabia de quem era o cadáver recém-descoberto. Era Billy Bowers, e ele flutuou para a superfície após passar 1 ano submerso no lago. Billy foi a única vítima de David Parker Ray cujo corpo foi encontrado.
Embora o corpo de Billy Bowers tenha sido encontrado, ele também permaneceu sem identificação e David Parker Ray ainda estava livre para espreitar as ruas. Ele havia sequestrado pelo menos uma mulher por ano por 3 décadas e sua vilania não iria parar tão cedo. Nos anos seguintes, ele aumentou a sua coleção de ferramentas de tortura em sua caixa de brinquedos. Ele modificou um banco de levantamento de peso, adicionando apoios de pernas para deixá-la parecida a uma cadeira ginecológica, porém com intuições perversas. Ele adicionou fiação elétrica, então ele podia dar choques elétricos nos corpos de suas vítimas. Enquanto isso, ele ainda estava raptando e torturando mulheres enquanto vivia em Phoenix. Em 1993, ele gravou, aperfeiçoou e regravou sua fita de introdução ao rapto que ele tocava para suas vítimas quando acordavam em sua câmara de tortura. Ele tinha gravado a fita para informar as suas vítimas sobre cada coisa repulsiva que iria fazer com elas. E no mesmo ano, teve a chance de ver o quão horripilantemente efetiva aquela fita poderia ser. Ele sequestrou 2 prostitutas diferentes em 2 ocasiões. Uma delas ele manteve por 4 dias, a outra por 5. Ele tocou a fita para ambas e as observou cair no choro antes de sujeitá-las ao que a fita prometia. Com ambas, ele escreveu sobre experimentar com novos aparatos de tortura, incluindo o uso de manivelas de calcanhar para alargar sua pelvis e simular a dor do parto, e instrumentos para causar dor como um sutiã de arame farpado, parafusos para mamilos e pesos. Conforme seus métodos de tortura se tornavam mais sombrios, sua vida pessoal começou a piorar. No ano seguinte, em 1994, ele e sua esposa Joanne Lee começaram a ter problemas conjugais. Ele posteriormente diria aos investigadores sobre as questões que ele tinha com sua esposa durante o seu interrogatório. Ele disse: Joanne Lee sabia do que eu gostava, mas não me deixava usá-la. Ela tinha ciúmes da fantasia. Nós meio que nos afastamos. Ao longo dos anos, ela foi ficando cada vez mais louca. Ela estava tendo ataques de epilepsia e começou a beber demais. E em uma ocasião, apontou uma pistola para minha cabeça. Eu não aguentava mais. David e Joanne Lee se divorciaram em 1994. Após o fim do casamento, Joanne Lee se mudou para a Pensilvânia e David vendeu a casa em Phoenix, onde passava uma parte de seu tempo, e se mudou para Truth or Consequence em período integral. Como Truth or Consequences era uma cidade pequena, não havia muitas vagas de mecânico disponíveis para David, mas o Parque Estadual Lago Elephant Butte estava contratando. David se inscreveu e, com seu bom currículo, recebeu um emprego como funcionário de um parque estadual. Isso daria a ele um uniforme oficial do governo, possivelmente o tornando mais perigoso. De acordo com um estudo publicado no Jornal de Psicologia por Ming Singer e Alan Singer, os policiais são vistos como mais competentes, confiáveis, inteligentes e úteis quando estão vestindo seus uniformes do que quando não estão. Embora o estudo tenha sido limitado a uniformes da polícia, essas descobertas fornecem algumas evidências para sugerir que os uniformes, em geral, aumentam a percepção positiva do público e é provável que David tenha se aproveitado ao máximo disso. O uniforme provavelmente aumentou sua confiabilidade aos olhos de suas futuras vítimas. Isso tornaria o sequestro de mulheres substancialmente mais fácil para ele, especialmente quando ele atravessava o Parque Estadual Lago Elephant Butte. Seu novo emprego também lhe permitia dirigir por todo o Parque Estadual, incluindo as seções mais ermas e isoladas. Isso lhe proporcionou muitas oportunidades de explorar áreas abandonadas, onde ele seria capaz de descartar corpos livremente. Ao longo de 1995, ele sequestrou pelo menos 3 mulheres diferentes, todas muito jovens. Ele atualizou sua caixa de brinquedos com livros e suprimentos médicos para mantê-las vivas o maior tempo possível. Ele também instalou 2 gavetas, cada uma do tamanho de um caixão. Ele podia colocar uma mulher em cada caixa e guardá-las debaixo de um banco,
tornando possível capturar duas mulheres diferentes ao mesmo tempo e mantê-las reféns por períodos mais longos do que nunca. Para David, essas caixas também aumentavam consideravelmente o medo que ele causava em suas vítimas. Se ele as mantivesse trancadas no escuro, elas passariam o tempo todo mortas de medo de quando ele retornaria. Era um breve repouso da dor, mas ele apenas aumentava o medo da dor que estava por vir. Ainda mais perturbador. Se ele mantivesse duas mulheres em cativeiro ao mesmo tempo, cada uma podia ouvir os gritos de dor e os gemidos da outra, sem poder ajudá-la a escapar. David era um verdadeiro mestre na tortura física e psicológica. Ele continuou raptando mulheres em 1996, mas o mais notável desses raptos aconteceria em 25 de julho. David Parker Ray estava em casa fazendo a manutenção em seu equipamento cirúrgico e ansiando por outra vítima. Recentemente, ele começara a tomar Viagra e seu apetite sexual se tornara cada vez maior. Aquela pequena pílula azul foi uma dádiva de Deus para David, a coisa perfeita para ajudá-lo quando a velhice atrapalhou sua diversão. Ele pegou o telefone para ouvir sua filha, Jessie, do outro lado. Ela estava ligando para ele para dizer que, em breve, levaria um novo brinquedo para ele brincar. David ficou empolgado. Ele foi para sua caixa de brinquedos e começou as preparações. Rebobinou sua fita cassete, preparou o banco de musculação e selecionou as ferramentas que se sentiu mais inclinado a usar. Do outro lado da cidade, uma mulher de 23 anos chamada Kelly Van Cleve estava com suas amigas no Blue Water Saloon. Ela foi ao bar com raiva após brigar com o novo marido. Ele sempre queria fazer sexo, mas o ato doía para ela. Ela não sabia por que a relação sexual era dolorosa, mas era. Até o momento, a noite fora tinha ajudado a esquecer da briga e ela ficou fora de casa mais do que pretendia. Ela era a motorista da vez, então não podia beber. Mas a pessoa cujo carro ela deveria dirigir já havia saído. Ela não se importou em ficar para trás. Era divertido passar um tempo com seus amigos e sua amiga Jessie Ray já havia lhe oferecido uma carona para casa. O grupo se divertiu e jogou sinuca enquanto Kelly bebeu uma única cerveja. À meia-noite, a festa estava começando a terminar e Jessie e Kelly foram para a moto de Jessie. Tinha sido uma noite divertida para Kelly. Jessie montou na moto e Kelly montou atrás dela. Quando partiram, Jessie virou a rua, mas Kelly percebeu que haviam tomado a direção errada. Kelly gritou com ela, dizendo que estava perdida. Jessie gritou de volta. Ela não estava perdida, estava embriagada e estava indo para casa tomar uma xícara de café. Levaria só um instante para o café acordá-la, para que ela pudesse levar Kelly para casa em segurança. Kelly estava hesitante, mas concordou. Não era como se tivesse outra opção. Jessie entrou na garagem da casa de seu pai. Kelly a seguiu para dentro. Jessie lhe disse para sentar no sofá. Kelly sentou e viu Jessie ir para outra sala. Kelly desviou o olhar só por um segundo, somente pensando no marido. Ela sabia que ele ainda estaria acordado, preocupado com onde ela estava, ficando mais irritado e preocupado a cada segundo. Então, da outra sala, David Parker Ray veio correndo. Ele segurava um facão afiado e o colocou em frente ao rosto de Kelly. Ele a ameaçou, dizendo que agora ela o pertencia e que era melhor se acostumar. Então, Jessie voltou para a sala segurando uma coleira de cachorro e algemas. Jessie começou a fechá-las no pescoço e punhos de Kelly. Kelly estava em choque. David e Jessie levaram Kelly para fora da casa com a faca em seu pescoço. Eles passaram por uma antena parabólica até a porta de um trailer branco estacionado no quintal. David abriu a porta de seu trailer e uma lufada de um odor forte saiu. Odor de suor, lágrimas e morte. Ele botou Kelly para dentro, fechou a porta atrás deles e acendeu as luzes. A visão da sala era aterrorizante. Lia-se em uma placa, "Bem-vindo ao Covil de Satã", e havia desenhos à mão de complicados mecanismos de tortura colados nas paredes, prateleiras cheias de aparatos diabólicos para rasgar a pele e alargar o interior de pessoas.
O pior de tudo era o banco de musculação no meio da sala, com correntes e tiras. David e Jesse colocaram Kelly à força no banco e então a amarraram. Eles ataram barras e algemas a seus tornozelos e então ergueram e abriram suas pernas. David pegou uma faca e começou a cortar suas roupas. Em apenas alguns poucos minutos, Kelly estava nua, impotente e com medo. David moveu suas câmeras de vídeo, apertou um botão e as ligou. Então, foi até um gravador e apertou o play. O gravador tocou a voz de David dizendo as coisas mais horríveis que Kelly jamais havia ouvido. Ela observou David e Jesse deixarem a sala, a deixando-a só com a fita, aquela terrível fita, tocando por minutos, listando tortura após tortura. Os próximos dias foram um borrão. Kelly se lembra de ser abusada repetidamente, mas o mais traumático para ela foram os momentos onde David tentou usar consolos enormes nela. Ele disse que a tinha roubado para um grupo de rituais satânicos do qual ele fazia parte. Para Kelly, o sexo normal e consensual era doloroso. O uso que David fez de objetos enormes aumentou em 10 vezes a dor. Ela não sabia na época, mas aquela dor era devido a ela possuir um útero reverso, uma condição médica na qual o útero da mulher é virado ao contrário. Para muitas mulheres, um útero reverso pode ser inofensivo e não ter nenhum efeito em suas vidas, mas para Kelly, essa condição restringia a flexibilidade de seus órgãos internos. Essa condição frustrava David. Como ele disse a Kelly várias vezes que se não conseguisse colocar seus instrumentos de tortura fundo o suficiente, ela era inútil para ele e seu culto como um brinquedo sexual. Ele disse a ela várias vezes que não teria problemas em se livrar dela. Nos próximos 3 dias, Kelly se lembra de David a torturando em pelo menos 6 ocasiões separadas. No terceiro dia, a frustração de David era facilmente notada. Ele pegou um coquetel desconhecido de drogas de um de seus armários, enfiou uma agulha no braço dela e injetou as drogas, lançando Kelly em uma névoa nebulosa. Ela podia sentir suas memórias dos últimos dias se afastando dela conforme tudo escurecia. A próxima coisa que Kelly lembra é de David empurrando-a para fora de seu veículo. Ele estava vestido com seu uniforme do parque estadual e quando ela virou a cabeça, notou que estava fora de sua prisão e de volta a uma rua normal em frente a uma casa normal. Sua cabeça estava batendo e ela sentiu David agarrar seu braço. Ele a puxou para um quintal e então ela se deu conta. Era o quintal de sua casa, ou melhor, da casa de seus sogros, onde ela vivia com o marido. David bateu na porta. O marido atendeu e seus pais estavam com ele. Ela começou a chorar de alegria, estava tão feliz em vê-los, mas eles a encararam e perguntaram onde ela estava. Ela disse a eles que não conseguia se lembrar. Eles a acusaram de fugir para ficar com outro homem. Nesse momento, David entrou na conversa e disse que a havia encontrado vagando pelo lago claramente drogada. Eles estavam furiosos com ela. Eles a mandaram embora, afirmando que iriam entrar com o pedido de divórcio que ela não era mais bem-vinda em sua casa. Kelly estava atordoada. Ela não sabia o que fazer. David gentilmente a levou de volta para sua caminhonete. Perplexa, ela o seguiu e sentou-se no banco da frente. David então a deixou na casa de uma amiga e disse que ela estava livre. Nos anos seguintes, Kelly teve dificuldade em lembrar toda a sua torturante experiência. Ela não denunciou a polícia, porque sabia que se ela não confiava em suas próprias lembranças, ninguém mais poderia. Kelly encararia essas lembranças como um longo e perturbador sonho e tentaria seguir em frente. Sem que soubesse, ela foi a primeira vítima conhecida a sobreviver às fantasias sádicas de David Parker Ray. No entanto, mesmo depois de um breve momento de misericórdia, David não seria detido por mais 3 anos. Mesmo após libertar uma mulher,
Ele ainda buscaria satisfazer seus perturbadores desejos sexuais, sequestrando outra, e teria 2 novos cúmplices o auxiliando. Pouco depois de libertar Kelly Van Cleave, David e Jesse conheceram uma mulher de 36 anos que havia mudado recentemente para Truth or Consequences. Seu nome era Cynthia Hand, ou Cindy, e ela se mudou para o Novo México com seu namorado abusivo para fugir de acusações relacionadas a drogas em seu estado natal, Washington. Cindy rompeu com seu namorado alguns meses após se mudar para o Novo México, mas enquanto andava pelo lado mais descolado da cena de bares de Truth or Consequences, ela conheceu David e Jesse. Cindy se sentiu atraída por David e os dois começaram a namorar logo após se conhecerem. Na mesma época, Cindy conheceu um homem de 24 anos chamado Dennis Roy Yancey. Yancey era um patife local, que havia cometido muitos atos de vandalismo e costumava brigar em bares. Ele também era suspeito de assassinar outro homem da sua idade, mas a falta de provas permitiu que ele ficasse livre. Yancey, Handy, David e Jesse tinham um interesse comum em drogas e álcool e muitas vezes se encontravam para beber e ficar chapados. Quando começaram a passar tempo juntos, perceberam que também tinham um interesse comum no sadismo sexual. Em 1997, David tinha apresentado a Yancey e Cindy sua caixa de brinquedos. Não sabemos de quantos raptos esses dois participaram, mas sabemos o nome de pelo menos uma de suas vítimas. Nos primeiros meses de 1997, Yancey saiu por um breve período com uma garota de 22 anos, chamada Mary Parker. Mary era mãe de 2 garotinhas, mas seu vício em drogas a levou a morar em uma tenda próximo ao lago. Ela ficou encantada com Yancey inicialmente, mas após ele a tratar mal, os dois terminaram. Yancey levou o término para o pessoal e decidiu que Mary deveria aprender uma lição. Ele convenceu David a ajudá-lo a sequestrá-la e a manter Mary como sua próxima escrava sexual. Em 5 de julho de 1997, Mary Parker desapareceu. Uma amiga denunciou seu desaparecimento à polícia, mas havia poucas evidências para continuar e não tinham como rastreá-la. Eles mantiveram o arquivo de seu desaparecimento em aberto, mas foram incapazes de fazer algo mais. Enquanto isso, Mary estava trancada na caixa de brinquedos de David. David, Cindy e Yancey se alternavam em torturar a garota por dias, possivelmente por semanas. Quando terminaram de abusar dela, David ordenou a Yancey que a matasse e se desfizesse do corpo. Yancey obedeceu às ordens de David. Ele estrangulou Marie. Levou o cadáver dela até o meio do deserto e enterrou seu corpo para nunca mais ser encontrado. Nos 2 anos seguintes, Dennis, Cindy, Yancey e Jesse raptaram e torturaram um número desconhecido de mulheres. Yancey teve idas e vindas da cidade e Jesse foi morar sozinha. Mas em 1998, Cindy se mudou para a casa de David, tornando o relacionamento ainda mais dependente do sadismo. O próximo rapto conhecido do casal aconteceu em 17 de fevereiro de 1999, quando David tinha 59 anos de idade e Cindy tinha 39. David e Cindy eram bem conhecidos na cena de festas e drogas de Truth or Consequences. Uma de suas amizades de longa data nessa comunidade era uma mulher chamada Angélica Montanho. Angélica era uma prostituta conhecida na cidade por seu olho de vidro. Enquanto estranhos a identificavam por sua prótese, seus amigos a viam como uma pessoa adorável e amigável. Ela gostava de cozinhar doces para seus amigos e quando o aniversário do namorado estava se aproximando, ela decidiu que queria fazer um bolo e dar uma festa para ele. Cindy e David disseram que tinham uma mistura para bolos que não iriam usar no trailer de David. Eles a ofereceram para Angélica se ela quisesse ir à casa deles para buscá-la. Angélica aceitou de bom grado. Ela conhecia o casal há um bom tempo e, para ela, isso era apenas mais um exemplo de sua amizade os unindo. O trio se dirigiu até o trailer de David e todos entraram na casa. No entanto, assim que eles entraram, David puxou uma faca do bolso. Ele a colocou no pescoço de Angélica.
ele a ameaçou e disse que agora ela era sua refém. Inicialmente, Angélica pensou que seus amigos estavam lhe pregando uma peça. Ela riu. Mas então David deu um soco com toda a força em seu estômago. Ela soube que ele não estava brincando. David e Cindy tiraram a roupa de Angélica, a levaram até um quarto da casa e a acorrentaram na cama. Eles a forçaram a tomar drogas e a ouvir a gravação de David. Eles seguiram a violentando e torturando por 2 dias. E então a levaram para a caixa de brinquedo, onde a violência aumentou e eles apresentaram para ela o choque elétrico. Angélica ficou acorrentada na cadeira ginecológica avançada da caixa de brinquedos por 3 dias. E durante esse período, ela começou a perder as esperanças. Em um derradeiro esforço desesperado de ser libertada, ela fingiu estar gostando da tortura. No 5º dia de cativeiro, enquanto David a torturava sozinho, Angélica disse que havia gostado do tempo que passaram juntos, mas perguntou se ele a deixaria ir embora logo. Ela disse que seus 2 filhos provavelmente estavam se perguntando onde ela estava e prometeu a David que não contaria a uma alma sobre o que eles andaram fazendo. Afinal, ela afirmou ter gostado. Em um momento que desnorteia os detetives até hoje, David disse a Angélica que ela sempre foi uma boa garota e decidiu deixá-la ir. Cindy discordou veementemente dessa decisão e discutiu com David, dizendo que se eles deixassem Angélica ir, ela com certeza contaria à polícia. Mas David se manteve firme. No domingo, 21 de fevereiro, David e Cindy iam para Angélica por dentro e por fora, a vestiram e a levaram pela estrada por quilômetros. Eles a deixaram sair na beira da estrada e foram embora. Angélica mal podia acreditar. Ela andou pela estrada com seu dedão esticado, buscando uma carona de volta para casa. Um homem chamado Gary Leiba, um agente do departamento do xerife que estava fora de serviço, ofereceu-lhe uma carona. Enquanto dirigiam, ela lhe disse que seus amigos a mantiveram refém e detalhou algumas das torturas sexuais que lhe fizeram. E então ela disse que eles a libertaram. Infelizmente, Gary não acreditou nela. De acordo com um estudo intitulado Percepções da Polícia sobre Vítimas de Estupro e o Impacto na Tomada de Decisões, uma revisão sistemática, publicada na revista Agressão e Comportamento Violento, vários fatores diferentes podem afetar a maneira como os policiais dão credibilidade às vítimas de estupro. Uma das influências mais substanciais na percepção da polícia é o nível de intoxicação da vítima. O estudo constatou que quanto mais embriagada a vítima estivesse, menos verossímeis os policiais achavam seus relatos de abuso sexual. Quando Gary pegou Angélica, ela ainda estava sob os efeitos das drogas que David e Cindy a obrigaram a tomar. Ele notou que ela estava chapada e acreditou ainda menos em sua história. Pelo menos até um mês mais tarde, quando a caixa de brinquedos de David Parker Ray seria aberta para todo mundo ver. Em 20 de março de 1999, David Parker Ray e Cindy Hand dirigiram até Albuquerque em seu trailer. Eles foram com o objetivo claro de sequestrar uma profissional do sexo e em pouco tempo, David pegou uma mulher chamada Cindy Vigil. Quando Vigil entrou no trailer, Cindy, a namorada de David, saiu do banheiro e eletrocutou Vigil com um bastão de choque e algemou seus pulsos. Trancaram Vigil em uma caixa de madeira e a levaram de volta à casa de David em Truth or Consequences, a 240 quilômetros ao sul de Albuquerque. Ao chegar lá, eles a levaram para o quarto na casa de David, lhe dando choques com o bastão sempre que ela tentava fazer o mínimo movimento em direção a uma porta ou janela. O casal a amarrou na cama e colocou uma coleira de metal em volta do pescoço, prendendo a corrente na parede. Eles tocaram a fita e Vigil ficou aterrorizada. Lembrou-se de orar a Deus, pedindo-lhe que desse algum meio de fugir ou que a fizesse morrer rapidamente. Pelos próximos 2 dias, David e Cindy violentaram e torturaram Vigil enquanto mantinham-na acorrentada à cama. Às vezes, eles soltavam seus braços e pernas para que ela pudesse ir ao banheiro, mas a coleira ao redor de seu pescoço nunca foi tirada.
Em 22 de março de 1999, Vigil quase perdeu as esperanças. Após uma rodada de estupro e tortura, David soltou suas correntes para permitir que ela fosse ao banheiro. Eles planejavam levá-la para a caixa de brinquedos mais tarde naquele dia, então permitiram que as correntes ficassem relativamente folgadas. Por volta do meio-dia, David decidiu buscar suprimentos para a diversão que eles planejavam para a noite. Ele e Cindy se certificaram de que as correntes de Vigil estavam fixas em seus postes, e então ele saiu da casa, deixando Cindy para trás. Cindy zombou de Vigil, e então saiu da sala para ir ver TV. Vigil podia ouvir a televisão da outra sala, conforme sofria de dor, e então seus olhos voltaram para a mesa de cabeceira. Cindy havia deixado as chaves dos cadeados perto dela. O coração de Vigil começou a bater forte. As chaves estavam logo ali, e ela estava confiante de que se ela se esticasse, conseguiria pegá-las. Vigil se esticou e tentou alcançar as chaves, suas pernas pulsando de dor, conforme ela empurrava seu tronco, primeiro 1 centímetro e depois outro. Finalmente, após minutos de dor tentando, seus dedos tocaram o metal frio da chave. Vigil pegou a chave e rapidamente soltou seus braços e pernas. Ela tentou destrancar a coleira em volta do pescoço, mas a fechadura tinha um tamanho diferente. Por um instante, seu coração bateu mais lento, pensando que estava perdida. Mas então ela olhou para cima e viu que o cadeado que ligava a corrente à parede era do mesmo tamanho que os outros. Com excitação, ela tentou usar a chave. E funcionou. Ela estava livre para fugir. Com a coleira ainda em seu pescoço, Vigil correu da sala, a corrente atrás de si. Quando ela entrou na sala principal, ela viu que Cindy Hand estava no sofá, bloqueando diretamente a saída. Cindy ficou de pé e gritou, pegando uma lâmpada. Pensando rapidamente, Vigil olhou em volta e viu um picador de gelo em cima da mesa. Ela pegou o picador no momento que Cindy arrebentou a lâmpada em sua cabeça. A lâmpada fez um corte profundo na testa de Vigil, mas Vigil aguentou forte o golpe. Ela não voltaria para aquele quarto viva. Ela foi para cima de Cindy e enfiou o picador de gelo direto na nuca dela. Cindy caiu no chão, atordoada pelo ferimento. Vigil avançou e saiu correndo pela porta da frente. Vários vizinhos viram a mulher correndo nua pela estrada, vestida só com uma coleira de metal. Eles chamaram a polícia e um casal vizinho até permitiu que Cindy se escondesse em sua casa enquanto a polícia passava. Quando a polícia chegou, Vigil contou tudo o que havia acontecido a ela. A polícia imediatamente deu um alerta para que David fosse capturado e eles o acharam com Cindy procurando por Vigil nas estradas. Eles o prenderam no local, finalmente colocando um fim no reinado de terror de 45 anos de David Parker, que tinha 59 anos. Os investigadores levariam algum tempo para reunir o caso contra David. Após conseguirem mandados de busca e apreensão, acharam a horrenda caixa de brinquedos de David, suas gravações e uma única fita de vídeo da tortura de uma mulher com uma tatuagem característica. A polícia descobriria depois que a mulher na fita era Kelly Van Cleave. Ela se mudara para a Califórnia e passara os últimos 3 anos de sua vida pensando que seu rapto fora apenas um monte de pesadelos, graças às drogas que David lhe impusera. Ela ficou horrorizada ao descobrir que os pesadelos eram reais, mas estava ansiosa para testemunhar contra David e Jesse. Ao ouvir sobre o caso David Parker Ray, o agente Gary Leiba lembrou-se da conversa que teve com aquela estranha caroneira um mês antes. Ele não tinha acreditado nela, mas agora acreditava completamente. Ele achou Angélica Montanho. Ela também estava ansiosa para testemunhar contra David. Após uma busca mais aprofundada na residência, a polícia encontrou os diários meticulosos de David listando todas as suas vítimas. Eles pressionaram David por uma confissão
e ele estava disposto a falar, mas evitou deliberadamente dar-lhes qualquer nome. Em vez disso, ele falou de todos os seus crimes passados como fantasias elaboradas. Ele contou a eles tudo sobre suas ações vis, enquanto mantinha sua negação legal, confessando sem realmente confessar. A polícia pressionou Jessie e Cindy por mais informações. Jessie ficou calada em uma tentativa de defender a si mesma e o pai, mas Cindy era facilmente manipulável. Após breves interrogatórios, Cindy disse à polícia que David se gabara de matar todo tipo de mulher. Ele se gabara da primeira morte aos 15 anos. Se gabara de matar seu ex-parceiro de negócios Billy Ray Bowers e ordenara que Dennis Roy Yancey matasse Mary Parker apenas alguns anos antes. Após essa informação, a polícia imediatamente prendeu Yancey, que desabou debaixo do intenso interrogatório. Ele rapidamente confessou o assassinato de Mary Parker e de ter ajudado David em vários sequestros e torturas. Enquanto isso, os investigadores começaram a procurar corpos por todo o deserto. Equipes de mergulho vasculharam o lago Elephant Butte e equipes de escavação vasculharam o quintal de David. Mas os investigadores não acharam nenhuma evidência física das muitas vítimas de David. Alguns investigadores acreditam que David pode ter sido responsável por até 60 desaparecimentos diferentes, mas o único corpo que encontraram foi o de Billy Ray Bowers. Infelizmente, a única evidência de que tinham ligando David à morte de Bowers era puramente circunstancial. Eles cogitaram julgar David Parker Ray pelo assassinato de Bowers, mas falharam devido à forte falta de evidências concretas. Como tal, David Parker Ray nunca foi condenado por assassinato. Por sorte, como havia 3 vítimas sobreviventes dispostas a testemunhar, David foi julgado por todos os outros crimes hediondos que cometera. Após 2 anos de julgamentos e investigações, em 20 de setembro de 2001, David foi considerado culpado de várias acusações de sequestro, agressão, penetração sexual ilegal e uma lista extensa de outros crimes. Ele foi condenado a 224 anos de prisão. Pelos 8 meses seguintes, David foi interrogado por vários policiais, na tentativa de identificar muitas de suas vítimas. Infelizmente, essas tentativas foram em vão, e ele finalmente foi enviado para a unidade correcional de Hobbs Lea County. Em 28 de maio de 2002, o primeiro dia oficial de sua sentença, ele foi colocado em uma cela temporária para aguardar enquanto sua documentação era processada. Depois de poucos minutos, sentado em sua nova prisão, seu coração parou. Ele teve um ataque cardíaco fulminante que o matou instantaneamente. Ele foi declarado morto às 8h40 da noite. David Parker Ray foi um dos mais prolíficos assassinos em série do século passado. E apesar da quantidade enorme de vítimas, apenas um dos corpos foi encontrado. Sua infame caixa de brinquedos impressionou muitos investigadores que fizeram buscas nela e assustou mais mulheres do que jamais saberemos. Os crimes hediondos que ele cometeu dentro de suas paredes ajudou que ela realmente merecesse o seu nome: Covil do Satã.